a Deus. Bendito Deus, bendito Pai, nós te agradecemos, nós bendizemos o teu santo nome nesta hora. Pai, nesta terra, nesta nação, nesta casa de oração, nós te exaltamos, nós te glorificamos, nós te colocamos, Papai de eternidade, no lugar que é só teu e de mais ninguém. Tu estás acima de todos nós, tu estás acima de tudo, tu estás acima de todas as coisas. Papai de eternidade, os anjos encobrem os seus olhos diante de ti para clamar, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor, aquele que é, aquele que era e aquele que há de vir, com todos os seus anjos na glória, aquele que criou toda a terra e tudo quanto existe, aquele por intermédio do qual nós fomos feitos e sem ele nada do que foi feito se fez, aquele por intermédio do qual nós temos a vida no dia de hoje. A este Deus nós tributamos honra, nós tributamos glória, nós tributamos louvor e toda a exaltação te pertence. Ó soberano Deus, obrigado, Pai, pelo teu Filho Jesus. Nesta hora nós entramos na tua presença, Papai amado. Pecadores somos diante de ti, pecadores somos contra a tua igreja, contra o nosso próximo, Papai da eternidade, contra nós mesmos, mas reconhecemos que diante de tudo isso, somente pelo teu sangue nós conseguimos nos aproximar do teu trono. E o Senhor nos dá um pendor de vida a cada dia, para que possamos nos apresentar diante de ti como novas criaturas e como, Papai de eternidade, ovelhas do teu pasto. Em nome de Jesus, agora que a tua palavra será partilhada, nós clamamos e pedimos pelo auxílio do teu Espírito Santo. Pedimos pela condução da tua presença, Papai de eternidade. Pedimos, Jeová Deus Todo-Poderoso, as preocupações são muitas, as aflições são muitas, Senhor nosso Deus, que muitas vezes roubam o fruto, Papai da eternidade, da tua palavra, mas em nome do teu amado Filho Jesus, aquele que venceu a morte, aquele que morreu mas ressuscitou, aquele que foi mas voltará a buscar a sua igreja, e todos aqueles que despejaram as suas confianças no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesta hora, soberano Deus, nós clamamos, Jeová Deus Todo-Poderoso, nos tira a distração, nos tira o sono, nos tira a preguiça, nos tira, Papá, a falta de entendimento, nos tira a cegueira espiritual, arranca diante de nós, Deus da eternidade, tudo aquilo que impede a compreensão da tua palavra e a manifestação do teu poder nesta casa de oração. Em nome de Jesus, soberano Deus, sabemos que enquanto nós oramos, o Senhor trabalha. Sabemos que enquanto nós pedimos, o Senhor age. Sabemos que enquanto nós estamos aqui, o Senhor está a cuidar, está a segurar, está a sustentar as nossas famílias. Jeová Deus, em nome de Jesus, esteja conosco desde o começo até ao findar. Hoje e para todo sempre nós louvamos e te agradecemos. Amém. Amém. Agradecemos a Deus pelo dia de hoje, pelo privilégio de estarmos partilhando a palavra do Senhor com a igreja. O tema que eu trago para a nossa exortação encontra-se no livro de Gênesis, no seu capítulo 45, versículo 1 ao versículo 15, com o tema: Deus está presente em todas as estações do processo. Podemos repetir, amada igreja? Deus está presente em todas as estações do processo. Deus está presente em todas as estações do processo. Amém. E enquanto pesquisava sobre, na verdade, o que poderia haver a ser um processo e o que poderiam vir a ser as estações sobre as quais Deus está presente em cada estação e em todas as estações do processo, tudo que eu encontrava me remetia a entender que estações são fases, estações são etapas, estações são momentos, são circunstâncias. E assim como diz a própria palavra, uma estação não é definitiva, ela é passageira. E quando fala sobre Deus estar presente em todas as estações do processo, refere-se ao conjunto de todas estas estações, de todas estas etapas, de todas estas circunstâncias, momentos que nós acabamos sendo levados. E que, na verdade, Deus é poderoso para utilizá-las para cumprir um propósito. O texto base que eu trago para hoje, que é Gênesis capítulo 45, não começa exatamente aqui. Se voltarmos mais um bocado na nossa Bíblia, nos versículos anteriores e nos capítulos
a partir propriamente do capítulo 37, nós vamos encontrar a história de José. Certamente, em algum momento, em alguma circunstância, nós já ouvimos falar sobre José, o governador. José, aquele que foi exaltado. Mas existe algo na história de José muito singular, que são os diferentes processos, as diferentes etapas que José viveu antes de se tornar governador. Amada igreja, muitas vezes é mais fácil falar sobre as conquistas e não sobre os processos que nós levamos para alcançá-las. Mas eles são reais. E a mão de Deus não nos encontra simplesmente no começo, nem simplesmente no final. A presença de Deus nos encontra também no processo. Boa parte das vezes, nas nossas conversas normais, descontraídas na nossa sociedade, nós falamos que temos que respeitar o processo. E há até quem diga que não sabemos se o processo sabe que nós estamos ali a confiar. Mas não é sobre confiar no processo. É sobre confiar no Deus que está conosco diante dos processos. E o Deus que nos sustenta ao longo dos processos. Então, quando olhava sobre a história de José, quem é este homem José? De onde ele veio? E como se tornou governador do Egito? Então percebia eu que José era filho de uma das esposas de Jacó. E que, infelizmente, por conta da demora a conceber, sua mãe passava por muitos processos de humilhação. E assim como sabemos em muitas culturas, sejam africanas, sejam do Médio Oriente, e esta também é hebreia, não era diferente. Boa parte das vezes, muitas mulheres eram menosprezadas ou tidas com menos valor por conta da capacidade de procriar. Mas, amada igreja, quem diria que o filho daquela que foi das últimas a conceber viria a ser o governador? Quando nós olhamos para os processos que a Bíblia nos apresenta, a Bíblia nos mostra que Deus não só está presente nos processos, mas como Ele nos guia diante dos processos. Quando olhamos para José e o seu começo e até como se tornou governador do Egito, amada igreja, José sonhava muito. E José partilhava os seus sonhos com os seus irmãos. E infelizmente, muito do que José partilhava, ao invés de inspirar, criava inimizade com os seus irmãos. E não era exatamente sobre o sonho, mas era sobre a interpretação do que aquilo poderia vir a significar para a vida dos irmãos de José e de seus próprios pais. José sonhava que, em determinado momento da sua vida, ele estaria numa posição e numa condição onde ele teria os seus irmãos e os seus pais diante dele, honrando a presença dele. Isso não é algo fácil de entender, amada igreja. Como assim você, o caçula de casa, está a dizer que nós vamos nos prostrar diante de ti? Que nós vamos estar numa posição ou numa condição aonde você está acima de nós, se nós nascemos primeiro, se nós viemos primeiro? Mas, amada igreja, a palavra do Senhor vem nos mostrando que não é sobre chegar primeiro nesta terra, não é sobre chegar primeiro num determinado lugar, não é sobre nascermos os primeiros, não é sobre os primogênitos, não é sobre receber primeiro, não é sobre chegar primeiro, mas é sobre aquilo que o Senhor quer fazer nas nossas vidas. E isso não respeita qualquer ordem. José era o caçula, amada igreja. Isso trazia um sentimento de raiva, de inimizade, de incompreensão por parte dos seus irmãos. E eles olhavam uns para os outros e se perguntavam: como é possível? O que esse miúdo está a dizer? Você também que é caçula, que te damos leite, que na pouco te metemos no colo, te trocamos frango, está a dizer o quê? Que nós vamos fazer o quê? Mas, amada igreja, não é sobre o início, é sobre o que o Senhor quer fazer. José é um dos maiores exemplos de que o propósito individual para Deus
é singular na vida de cada um de nós. Podemos nascer todos da mesma família, podemos nascer todos do mesmo município, na mesma província, no mesmo país, no mesmo continente, mas ainda assim, aquilo que o Senhor quer fazer nas nossas vidas é individual. Amém. E nós precisamos aprender a respeitar aquilo que o Senhor faz na vida de cada um de nós. Amém. Mas Deus é tão bom, mas tão bom, que Ele nos apresenta as etapas do processo de José. Guiados por esse sentimento de inveja, amada igreja, o nosso coração também nos guia. A palavra diz que o coração é mais enganoso do que todas as coisas. Quem o conhecerá? E diz também que dele procede as fontes da vida. Guiados por esse sentimento de raiva e de ódio, os seus irmãos estavam então a planear: vamos fazer alguma coisa com esse miúdo. Vamos lhe endireitar. Ele vai saber bem da nossa linguagem. Mas quando nós olhamos para o desenrolar de toda essa história e para compreendermos por que no versículo 45 José diz que vocês na verdade não foram vós que me colocaram nessa situação, mas foi Deus para preservar em vida muita gente, nós começamos a nos perguntar: mas então, se quem desejou fazer o mal para José foram os seus irmãos, por que o Senhor diz, por que a palavra diz que José afirmou para os seus irmãos que foi Deus quem permitiu com que isso acontecesse? É que, na verdade, o nosso Deus é um Deus tão poderoso que Ele é capaz de utilizar até aquilo que era para mal para cooperar para o nosso bem. E este é o nosso Deus. E quando nós vamos desenrolando a história de José, nos outros versículos, vai dizendo que o pai de José confiava tanto em José que o caçula é que tomava conta dos mais velhos. Os irmãos de José mais velhos haviam saído para irem para o gado, para a pasta, para tomarem conta dos animais, e estava passada a hora que eles tinham que regressar. Então o pai de José, com ele em casa, disse: vai ver os teus irmãos e chama-os para que venham. E José foi, obedecendo o seu pai. E assim que os irmãos o viam à distância, começaram a planear: é agora, vamos acabar com a vida desse camarada. E no meio desses, esse é o mais incrível, acho que isso é uma experiência que já aconteceu com muita gente. No meio dos gatunos tem sempre um que diz: não lhe mata, vamos só lhe receber as coisas, vamos só lhe deixar, vamos só levar as coisas, mas não lhe matam. E exatamente foi isso que aconteceu com José. Um dos seus irmãos, o Rubem, disse para os seus irmãos: não vamos lhe tirar a vida, vamos só lhe atirar no poço e vamos nos desfazer dele, mas vamos lhe deixar em vida. E assim foi. Os irmãos de José pegaram, se reuniram, assim que ele chegou, seguiram José e lhe atiraram no poço. E o poço estava vazio. Mas quem diria que a partir de um poço vazio, Deus ia fazer tanta coisa na vida deste homem? Assim que José foi lançado naquele poço que estava vazio, depois de algum tempo estavam a passar alguns mercadores, e normalmente naquela zona é uma zona de muito trânsito. Na verdade, naquela altura, fazia-se o uso de animais para transporte, mas o trânsito não era de carro, mas era de animais e com as pessoas montando neles. Então as pessoas iam passando e passou um grupo de mercadores que queria seguir viagem. E os irmãos de José tiveram uma ideia: por que não vamos fazer dinheiro com o nosso irmão? Vamos lhe vender. E aí eles fecharam o negócio com aqueles homens, receberam o dinheiro e José foi levado. José, quando foi levado ao Egito, não cessou de ser acompanhado pela presença de Deus. Assim que aquela compra aconteceu, nem o que comprou sabia o que estava a levar, e nem José, que foi levado, sabia onde estavam a lhe levar. Mas ele só sabia que estavam a lhe levar e que ele estava aí. Assim que todo aquele processo acontecia, depois da venda ter acontecido e José ter sido vendido, ele começou a trabalhar na casa de Potifar, como um dos escravos da casa. Assim como podíamos dizer na nossa linguagem, fosse como uma ama seca da casa. Então José, dentro daquela casa, estava a trabalhar, fazia os serviços, organizava as coisas, mas algo me chamou muita atenção.
sobre o que estava a acontecer com José naquele momento. Nesta etapa da vida de José, em que ele estava como escravo na casa de Potifar, a Bíblia diz que Deus abençoou sobremaneiramente a casa de Potifar por conta da presença de José. E eu ficava a me perguntar, meu Deus, por conta da presença de alguém, toda uma casa foi abençoada. E isso, na verdade, mostra que, por mais que o meio utilizado para nos colocar em determinada situação não seja dos melhores, se a presença de Deus for conosco, Deus nos fará prosperar, ainda que seja naquela situação. Então, quando nós formos vendo essa etapa da vida de José, enquanto escravo, Deus abençoa a casa de Potifar por conta da presença de José lá dentro. E isso foi o mais impressionante. Potifar passou a confiar tanto a José que lhe deu a administração da casa de José. E algumas vezes nós pensamos, não, José se tornou governador quando atingiu a posição de governador no Egito. Mas igreja, aquele homem, este menino que agora é jovem, que tornou-se governador, na verdade ele já era governador, mas apenas lhe faltava a posição. Tanto que, enquanto ele estava na casa de Potifar, José já governava aquela casa. José já era tido como alguém de confiança, para que, apesar de que Potifar era o dono da casa, a Bíblia mostra que até a comida de Potifar confiava a José, de maneira cega. A única coisa que ele não lhe deixava tocar, porque era casado, era a sua própria esposa. Mas tudo e todas as coisas que estavam sob o domínio de Potifar, ele deixou sob a autoridade de José. Então, a característica e a essência de José já era de governador. Só lhe faltava a posição. Mas esse texto e essa história nos ensina algo muito precioso. Existem etapas da nossa vida em que, para aquela posição e para aquilo que nós veremos a exercer no futuro, Deus começa a nos preparar aqui embaixo. É preciso compreendermos aquilo que Deus está nos preparar aqui. É preciso nós entendermos aquilo que Deus está nos forjar aqui. Porque muitas vezes, boa parte daquilo que nós veremos a desempenhar amanhã começou com aquilo que Deus está nos permitir fazer hoje. E José começou a governar na casa de Potifar. Infelizmente, por conta do seu porte, a Bíblia diz que José era um homem bonito, era um homem formoso. Mas, infelizmente, a mulher de Potifar queria e pretendia deitar-se com José, mesmo sendo casado. Ali entra a segunda etapa, a etapa da provação. Amada igreja, muitas vezes, quando nós estamos sendo provados, nós pensamos que a resistência na provação ou diante daquilo que vem contra nós, seremos fortes, porque nós respeitamos muito as pessoas. Seremos fortes e seremos capazes de enfrentar a provação, porque nós temos muita capacidade de autocontrole. Mas na verdade, amada igreja, o que aprendemos com a resposta que José deu foi de que ele não aceitou cometer tamanha ofensa contra Deus. Naquela casa só havia José e aquela mulher. Mas ele disse que não poderia eu cometer tamanha ofensa contra Deus. Amada igreja, existem etapas da nossa vida em que não será apenas pelo respeito que nós temos pelo próximo que nós não faremos algo. Mas é uma coisa básica, mas que você sabe que vai prejudicar o teu próximo. Haverão situações em que nós seremos colocados em determinadas circunstâncias e nós vamos pensar, eu não vou fazer isso porque a pessoa não merece que eu lhe faça isso. Mas aí você se apercebe diante de uma situação em que essa pessoa, por exemplo, faça algo que de repente, na lógica humana, te dê razão ou motivo para também fazer o mal para essa pessoa. Talvez alguma fragilidade na vida dessa pessoa, alguma lacuna que você encontrou, alguma entrada, alguma porta, alguma janela que você identificou. E você podia pensar, mas se essa pessoa também é assim afinal, então também posso lhe fazer o mal. Não tem diferença nenhuma. Mas, amada igreja,
a integridade do nosso caráter não é sobre a pessoa, mas é sobre o Deus a quem nós tememos. O nosso temor a Deus deve ser maior do que o respeito que nós temos pelas pessoas, porque se for pelo respeito pelas pessoas, algum dia isso vai faltar. E você vai pensar, vou fazer. Mas o nosso travão de mão é saber que o Deus que eu temo é maior e eu preciso honrá-lo. O temor ao Senhor nos guarda e nos previne de muitas coisas. Então, diante daquela toda a situação, estava José dentro de casa e estava a mulher dele. E José pôs-se a correr. Enquanto ele fugia, ficou parte da sua túnica com a mulher de Potifar. E ela pegou e utilizou como oportunidade. Assim que vieram as outras pessoas para casa, ela começou a gritar e começou a contar um testemunho que era mentiroso. A dizer que José tentou abusar dela, mas como ela estava a gritar, ele correu e deixou as coisas dele. E era a mulher do chefe. Claramente que deram credibilidade à palavra dela. E José foi lançado na cadeia. Então estamos a ver aqui um homem que Deus desde o início lhe mostrou que ele estaria numa posição de tanto respeito e de tanta honra que até os outros, na verdade, viriam e se prostrariam diante dele. Primeiro foi parar no poço, depois foi vendido e agora foi parar na cadeia. Mas um homem que o Senhor lhe mostrou tantos sonhos, tanta grandeza, passar por tudo isso. Mas o que nós não sabíamos é que Deus estava a utilizar cada etapa da vida de José para que ele pudesse melhor exercer a posição que ele viria alcançar depois. Então, quando nós estivermos a olhar para a nossa vida, amada igreja, não podemos olhar para a circunstância individual que nós estivemos a viver. Porque não é sobre o hoje, não é sobre o momento, e muito menos sobre uma fase ou sobre uma etapa. É sobre sabermos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Amém. E agora José dentro da cadeia, onde começam as maravilhas. Então José foi lançado à cadeia por conta desse testemunho, desse falso testemunho que aconteceu, por conta da esposa de Potifar que mentiu que José havia abusado dela. Foi lançado à cadeia. Mas depois de algum tempo, lançaram também para a cadeia 2 outros homens. Um que era o copeiro do rei e outro que era o padeiro. Assim que lançaram o copeiro e o padeiro também para a cadeia, então eles estavam lá todos juntos no mesmo lugar. Mas o que eles não sabiam é que eles estavam diante de um futuro governador, mas na cadeia. Muitas vezes a nossa identidade não bate certo com a circunstância que nós estamos a viver. E as pessoas até algumas vezes começam a perguntar, mas vocês mesmo, que voltam sempre na igreja? Que oram sempre? Na vossa família também acontece isso? Vocês afinal também passam por isso? Vocês afinal também vivem esse tipo de coisas? Mas amada igreja, o que nós estamos a viver não muda quem nós somos. Porque por conta de quem nós somos, até aquilo que nós estamos a viver tem que terminar. E aquilo terminou na vida de José. Mas o fato de saber que uma fase ou uma etapa vai terminar, não impediu José de passar por aquilo. Então existem coisas que nós vamos passar e vamos viver, mas que não vamos permanecer nelas. É preciso termos esse discernimento. Então, José estava lá na cadeia, se juntou agora também o copeiro que lhe mandaram para a cadeia, por falta de respeito ao rei, mandaram também o padeiro para a cadeia. Agora estavam os 3. Então, um certo dia, enquanto estavam lá na lida diária da cadeia, como sabemos, eles estão autorizados a conversar, a interagir e tudo mais, José continuava a ser abençoado pela presença de Deus na vida dele. José primeiro governou a casa de Potifar. Agora chegou na cadeia e meteram o coordenador dos presos. Primeiro começou governando a casa de Potifar. E na cadeia se tornou governador dos presos. Ao olharmos para a identidade de José, ele já era governador. Ele só precisava da posição. Mas o que nós não sabíamos é que para até chegar àquela posição, ele começaria a exercer em diferentes níveis. Primeiro sobre o governo de uma casa, agora sobre o governo de uma cadeia, aonde ele também estava preso, mas lhe colocaram a governar.
porque a bênção do Senhor estava sobre José. E assim foi. Então, um certo dia, enquanto José estava lá na cadeia com os outros presidiários, na lida diária, acordaram os dois completamente perturbados. Disseram, tive um sonho. O outro também disse, também tive um sonho, mas não consegui entender. Então, eles estavam lá começando a contar seus sonhos. Um dizia, o padeiro, eu vi como se fosse um pedaço de pão, mas que as aves estavam a vir e estavam a comer pedaços desse pão. E ele, confuso, sem entender, mas o que é isso? Por que as aves estavam a comer pedaços desse pão? E esse pão estava num lugar alto. E o outro disse, eu também tive um sonho muito estranho. No meu sonho, eu estava, na verdade, com uma taça e eu estava a dar essa taça ao rei. Ele disse, mas estava a dar a taça ao rei, que estou aqui, mas o que se passa? E eles estavam os dois integrados a respeito desse sonho. E José, quando chegou, ele olhou para eles e disse, vocês parecem preocupados. O vosso semblante está diferente, o que se passa? E ali então eles começaram a explicar os sonhos e o que aconteceu. Após eles explicarem, José colocou-se a interpretar. E ele disse para o sonho que tiveste sobre aquele pedaço de pão, em que as aves iam comendo e eles se encontravam num lugar alto, significa que daqui a algum tempo o rei vai te chamar, ele vai te deliberar, mas a tua punição não será para a liberdade, porque será para seres decapitado e a tua cabeça será alimento dos corvos. E ao outro homem, José interpretou o sonho e disse, o sonho que tiveste sobre a taça e de que na verdade estavas a dar ao rei, significa que o rei vai te conceder o perdão e que vais voltar a trabalhar com ele. E ele esclareceu os sonhos para as duas pessoas. E aconteceu tal como José disse. Depois de determinado tempo, foram chamados os dois homens. O primeiro para voltar a trabalhar com o rei e o segundo que foi decapitado. Mas havia algo que José havia dito para este, que trabalhava como copeiro do rei. Ele disse, quando voltares a exercer, lembra-te de mim. Amada igreja, esta outra etapa, em que nós somos esquecidos por aqueles que nós estávamos a criar expectativa de que pelo bem que nós fizemos, podiam se lembrar de nós. E essa foi a tristeza no coração de José. Assim que aquele copeiro foi liberado e ele recebeu o perdão da parte do rei, podemos dizer em Angola amnistia, recebeu o perdão da parte do rei, então lá estava ele no banquete e tudo aquilo estava a acontecer e ele se esqueceu de mencionar o nome de José. Mas, amada igreja, o nosso Deus é tão grande, mas tão grande, que até as portas que são fechadas, Deus permite com que se abram portas maiores. Após essa circunstância, esta situação, aquele outro homem estava liberado, voltou a trabalhar com o rei, tudo muito bem. Então acontece que depois de 2 anos o rei tem um sonho. Chamou todo mundo aqui, não está conseguindo dormir, não está a entender. Eu sonhei vacas gordas, vacas magras, sonhei que tinham feixes no campus, os que estavam secos comiam os que estavam bons, as vacas magras comiam as gordas, mas nem com isso engordavam. O rei chamou todos, chamou os magos, chamou os conselheiros, chamou todo mundo da elite para interpretar o sonho e ninguém conseguia interpretar. Foi então que a partir daquela circunstância, o copeiro lembrou-se de José. Quer dizer, o copeiro que primeiro esqueceu-se de José quando foi liberado, lembrou-se de José no sonho do rei. Assim José foi chamado, foi trago à presença de Faraó, mandaram cortar a barba, apresentar-se, tudo muito bem, e foi chamado. E José interpretou o sonho do Faraó. E ele estava a dizer sobre o significado daquele sonho, ele disse, então havia dias de muita fome, dias de muita seca, dias de muito sofrimento sobre toda a terra do Egito. É este o significado sobre esses sonhos. Mas antes desse tempo de muita seca, virá um tempo de muita fartura. Por isso que representava as vacas que
eram gordas. E depois o significado das vacas que eram magras, que comiam as vacas gordas. Porque o tempo de seca será tão forte que as pessoas até vão se esquecer que um dia viveram um tempo de fartura. E José deu a interpretação do sonho. E depois José disse, então será necessário que o rei selecione alguém que tenha capacidade para poder administrar e poder estar a trabalhar nessa função, sabendo que se advém dias maus. E o rei disse, e eu vou chamar mais outra pessoa. É mesmo você. Você mesmo que interpretou, você mesmo que trouxe o esclarecimento, você mesmo que explicou tudo o que viria a acontecer. Você mesmo venha trabalhar nessa posição de gestão comigo. E ele disse, acima de mim, abaixo de mim, fica você. E todo mundo sobre o reinado, naquela altura, devia te obedecer. E deve te prestar honra e obediência. Amada igreja, quando nós olhamos para a maneira como as coisas aconteceram, você se pergunta, quer dizer, ele fez bem de se esquecer de José? Fez bem de se esquecer de José naquele momento? Porque quem sabe, se naquela altura, se José tivesse saído da cadeia, não teria sido, na verdade, utilizado para poder interpretar o sonho do rei. E não chegaria à posição em que ele chegou. É que algumas vezes, quando exatamente não é para cooperar para o nosso bem e para aquilo que o Senhor quer fazer, Deus não permite com que avance. E aquilo na visão de José era uma aparente solução. Mas então, se ele se lembrar de mim, vão poder me liberar, vou poder seguir com a minha vida e poder procurar alguma coisa para fazer. Mas não era isso que o Senhor queria. O Senhor queria que a lembrança que aquele homem tivesse da parte dele fosse lhe abrir uma porta muito maior do que tudo aquilo que ele já imaginou. E assim José estava lá na gestão, fez a gestão de tudo, de todas as coisas. José controlava o trigo, José controlava os guardas, José controlava todo o reinado do Egito. E a fome foi tão grande, que até a família de José também passou fome. E foi abrangida por aquela seca que atingia toda a área. E quando José, na verdade, estava naquela posição, e os irmãos deles, já depois de muito tempo, deixaram o pai em casa e o caçula e decidiram, nós precisamos ir procurar comida. A seca está demais. Se nós continuarmos aqui, vamos morrer. Então eles tiveram que se movimentar, viajaram via terra durante muito tempo. E quando chegaram até o Egito, foram atendidos por José. E José reconheceu os irmãos dele. Sabiam que eram irmãos dele, mas os irmãos dele, pelo tempo, não conseguiram mais reconhecer. E até porque não se lembravam, pensavam que José já tivesse morto. E depois de tudo aquilo, quando José revelou-se para os seus irmãos, que é o que está aqui em destaque no capítulo 45, ele revelou a sua identidade para os seus irmãos, que ele era aquele que os irmãos venderam, que ele era aquele que os irmãos lançaram no poço, que ele era aquele que os irmãos deixaram para trás por conta de sentimentos de inveja e por sentimentos de inimizade. Mas, amada igreja, quando José se reencontrou com seus irmãos, José os perdoou. E José, por intermédio dele, a família de José foi salva daquela fome que viria a atingir toda aquela terra. Na verdade, quando Deus tem um propósito, e essa outra etapa é sobre a compreensão e o discernimento do propósito de Deus para as nossas vidas, algumas vezes nós pensamos, não, deve ser realmente algo que Deus quer comigo, algo que Deus está me ensinar, algo que Deus está me permitir aprender. Mas na verdade, Deus, quando tem um propósito com as nossas vidas, Ele não apenas atinge a nossa própria vida. Deus permite com que até as pessoas da nossa família, até as pessoas que nós amamos, sejam abençoadas por conta da nossa vida. Amada igreja, a família de José se livrou daquele tempo de angústia e de fome que habitava naquela terra, porque tinha um irmão naquela posição. E quando José respondeu, estava a interagir com seus irmãos, a dizer que vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus utilizou esse mal para salvar a vida de muitos.
A família de José foi alimentada, o pai, os irmãos, as mulheres, os sobrinhos, as mulheres dos irmãos, os bisnetos do pai e por aí ia. É que, na verdade, quando Deus nos conduz por processos, boa parte deles terminam preservando não só a nossa vida, mas a vida também daqueles que nós amamos. Então, amada igreja, termino dizendo que precisamos aprender a discernir qual é a etapa em que nos encontramos, qual é a fase e o momento em que nos encontramos, porque não é sobre o hoje, é sobre o que o nosso Deus é poderoso para fazer com as ferramentas que nós temos hoje, com aquilo que nós estamos a aprender hoje, com aquilo que nós estamos a adquirir hoje, com aquilo que o Senhor está nos ensinando no dia de hoje. Pois creia, Deus não faz as coisas em vão. Deus nos dá por um propósito. Deus nos molda e nos forja por um propósito maior. E abençoados são todos aqueles que compreendem que, afinal de contas, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém. Que o Senhor nosso Deus nos abençoe. Amém? Amém. Oremos a Deus. Pai, nós te agradecemos, nós te louvamos, nós te bendizemos. Pai, obrigada, Senhor, pela tua palavra. Obrigada, Senhor, porque, Senhor, muitas vezes nós até falamos que o Senhor escreve certo por linhas tortas, mas é porque nós não entendemos, Papai da eternidade, as etapas, as fases, e muitas vezes, Senhor, parece que não batem certo, Deus da eternidade, com a identidade que o Senhor estabeleceu nas nossas vidas. Mas quando nós permanecemos confiando em Ti, nós descobrimos de que, afinal de contas, até aquilo que parecia Deus que era para a nossa morte, se mostra a cooperar para o nosso bem. Se o nosso Deus permaneça conosco, em nome de Cristo Jesus. Amém.